Alô, amigos, estamos iniciando mais uma gravação deste canal que é educativo e que o YouTube está sabotando. Não só o meu, mas de todos aqueles que procuram educar e falar a verdade. Mas isso não importa agora. Importa que nós vamos dar uma experiência dolorosa para mim, que estava abastado e agora estou com uma economia bastante apertada. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento tecnológico e confiei em dois golpistas. Portanto, isso é um alerta para todos vocês, principalmente os idosos. Aqui vai a narrativa de como eu caí em um golpe, e esse golpe foi um castigo do céu, porque eu desafiei Deus. Vamos ao texto. Não se esqueçam de dar o seu like, o joinha, porque o YouTube vai. Não creio que vá. O algoritmo é falso. Mas tem mais chance de distribuir. Não está distribuindo. Mas eu terei condições de dizer a eles, no suporte, que eu estou sendo boicotado, sabotado. Vamos então ao texto. Eu invoquei a justiça divina. Jamais um ser humano deve pedir a Deus que faça justiça. Isso foi dito por mim, certa vez, a um aluno que havia tido uma contenda com o conhecido. O nome, Hernani. Velho amigo e aluno meu, como se fosse meu parente. A família dele, ainda hoje, o filho dele, Rodrigo, me chama de tio Marlanfe. Ele tiveram uma discussão por um motivo que ele supunha estar certo e o outro errado. Portanto, aí está. Você não é juiz de você mesmo, mas ele ajuizou a questão e deu razão a ele. Vi apavorado, quando Hernando ergueu a mão para o céu, o braço direito estendido, e pediu a Deus, faça justiça. Um calafrio me tomou dos pés à cabeça, pois todo mago sabe que os seres humanos são falíveis, cometem erros frequentemente. E se você pedir a Deus justiça, serás certamente o primeiro a ser julgado. A Escritura diz com clareza: não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida com que julgares, sofrerás o julgamento. Essa frase, gente, está em Mateus 7, de 1 a 12, de 1 a 2, portanto, 7, 1, 2, logo no início, Mateus, repito, e não é carolice, é uma verdade superior, constando no Sermão da Montanha. Literalmente, significa que não devemos nos achar imunes ao erro. Não devemos julgar que o outro é menor do que nós e que pode falhar e nós não. Que nós somos justos e os outros são injustos. Então, isso não é justiça, é arrogância e a ação de um rigor que nós não temos o direito de ter. Porque Salomão disse: não sejas demasiado justo, porque logo a tua justiça vai degenerar em crueldade. É outra passagem. Livro da Sabedoria. Quem pensa, portanto, que pode julgar o próximo, atrai para si o mesmo rigor que pede a Deus por seu adversário. A Escritura, minha gente, não é carolice. Eu sou teólogo, filósofo e estudante da Bíblia. Mas o conselho que eu dei para Hernani e que veio a cavalo. Por quê? Olha, eu dava esse conselho com plena consciência de que estava baseado num livro que tem inspiração divina. Não é inerrante, mas é inspirado. E assim, o meu amigo, 15 dias depois, foi atacado por um câncer do fígado, que é fatal. Embora não precisasse de bebida, nem tivesse nenhum médico, outro médico que ele procurou, que fosse capaz de curá-lo, inclusive procurou a mim, que eu sou terapeuta, e morreu depois de mais de 6 meses, sabendo que havia infringido uma lei cósmica, que nós chamamos a lei de Deus. Aqui vai uma figura ilustrando, mostrando um juiz, e é uma figurinha, e ilustrativa meramente,
e um réu e um advogado do lado dele. O réu está vestido normalmente, o advogado de terno. Todo advogado é obrigado a comparecer ao fórum de terno. Continuemos. Recentemente, eu sofri uma situação semelhante. 5 anos depois, tive uma pendenga com um jovem de 26 anos, um rapazinho. Disputamos um móvel de sala e um ar-condicionado. Eu estava certo, supunha, pois eu tinha 80 anos de experiência. Além do mais, sou mago. E aquele jovem estava me afrontando. Por isso achei que podia invocar o julgamento de Deus. O que eu havia dito sem temeridade para o Hernani, agora eu repetia, com o mesmo tom, o mesmo jeito e a mesma certeza que a minha vaidade me dava. No meu entendimento, um mago tem que provar seus poderes, mostrar sua sabedoria. E foi o que eu fiz. Assim pensei, assim fiz. Ergui a mão direita para o céu e disse bem alto: que Deus seja juiz entre mim e ti. Certo do favorecimento de Yahvé, a vaidade me havia dominado. Aquilo que Deus disse: jamais te deixe dominar pela vaidade, pela arrogância ou pelo orgulho. Eu estava aqui quebrando a determinação do meu mestre. Tote, o preço pago por Hernani, eu também pagaria, embora não fosse câncer. O juiz divino foi bondoso comigo, mitigou a sentença, mas na mesma semana recebi o pagamento do meu orgulho ferido, enquanto o jovem continuava sua rotina com a vida calma, normal, eu, ao contrário, sofri um golpe duro. Aqui vai uma ilustração mostrando um juiz com 2 advogados diante dele, ou um advogado e um cliente do advogado. É uma cena ilustrativa. Mas eu não via mais o mundo oculto. Eu sou um mago, sou um teurgo, um taumaturgo, e tenho a visão dos planos sutis. Mas a primeira coisa que Javé fez foi tirar esse meu poder ou capacidade. Por isso, não vi o que acontecia. Nos planos sutis etéricos, havia uma força, como se um raio tivesse atingido minha mente, que era Yahvé entrando em mim. Aqui vai a figura ilustrativa de um raio. 2, por sinal. Apenas fazer. A força dele é energética, eletromagnética e se manifesta no nosso mundo físico como eletromagnetismo, já dissemos antes. Eu senti atingido por um raio. Senti tontura. O raio, na verdade, a justiça divina, que faria acontecer coisas que perturbariam toda a minha vida financeira, que hoje tem muitas tendências. Tudo começou quando minha esposa usou meu cartão de crédito no banco para adquirir pelo Mercado Pago um conjunto de 2 linhas de poltronas de sala, para substituir o sofá que eu estava na pendenga com o jovem de 26 anos. Uma vizinha, que já havia feito isso várias vezes, dado que nem eu nem minha esposa sabemos lidar com cartões de crédito para compra online, fez o pedido para ela. Eu não estava presente, mas depois ela me contou tudo e a vendedora do conjunto, segundo ela, tinha vendido 2 poltronas que ela escolhera e havia tido muito cuidado para que os móveis fossem entregues em nossa residência no prazo de 3 dias. Portanto, pedira tudo o que era necessário. Não era necessário fazer mais nada. Nada era preciso. Contudo, eu tinha sido um idiota. Eu tinha deixado me levar pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. Teria que pagar. Recebi, portanto, um telefonema estranho. Um suposto dono de uma transportadora a serviço do Mercado Pago, chamado Lucas, me deu meu CPF, escreveu a operação de compra, portanto, ou ele estava combinado com o Mercado Pago, ou então entrou lá e tirou esses dados, pois mencionou dados do meu cartão no banco e toda a história da compra. Aqui vai, para ilustrar, um cartão no banco aleatório. Eu sou analfabete. Cria essa palavra para designar quem, como eu,
tem pouco ou nenhum conhecimento da tecnologia moderna. Na minha geração, não havia essa tecnologia. Tudo que concerne a técnica é feito para mim com a ajuda de uma pessoa que tem o devido conhecimento tecnológico. Hoje, o filho da minha esposa que me ajuda muito, é essencial para mim a ajuda dele, pois eu desconheço completamente a tecnologia. Então, ela também não sabe nada sobre essa ciência. Então, acreditei inteiramente na história da suposta transportadora. Mentira indizível, mas eu tenho a facilidade muito grande de crer nas pessoas. Isso é, muitas vezes, tolice. Ingenuidade é pouco. Então, o dono da suposta transportadora ligou para mim e disse: "Me chamo Lucas." E, na verdade, era um exímio inteligente golpista, pois o Mercado Pago tem seu sistema de entrega. Os filhos da minha esposa são 3 e compram frequentemente. E o Mercado Pago manda entregar. Portanto, eu fui um idiota. Logo, o que o golpista desejava era entrar no banco para saber do meu saldo. Essa era apenas a primeira parte do plano. Quanto dinheiro eu tinha na minha conta no banco. Aqui vai ilustrativamente uma nota de R$ 100. Lucas tinha um cúmplice e ambos eram geniais em planejar golpes, preferivelmente contra pessoas idosas, como era o meu caso. Pode ser o seu, pois um jovem não cairia nisso. A seguir, cerca de 6 horas depois do Lucas, seu parceiro de crime entrou em cena. Esta seria a segunda parte do plano, muito bem arquitetado. Uma voz entrou no meu zap. Tinha na identificação do número zap dele, antecedendo o número, o logotipo do Nubank, o que o tornou credível. Olha, minha gente, ele foi tão esperto e ela dominava tanto a tecnologia que ele copiou o logotipo no Nubank e colocou no zap dele. Isso me fez acreditar que aquele zap era do Nubank. Mas saibam que nenhum banco, nem instituição financeira liga para você para poder falar sobre alguma coisa, a não ser apenas dizer: "O senhor é fulano de tal?" Sim, aconteceu comigo em abril do ano passado. Então, o senhor ligue para a nossa central, porque seu saldo está em risco. Alguém está tentando invadir a sua conta. Só isso. Não tem mais nada. Vou bloquear. Posso? Eu disse, fevereiro. Eu disse sim. Pronto. Entrei em contato com ele. Era o que eu devia fazer, mas não foi o que eu fiz. Eu estava tomado pela ira, pela vaidade, e eu achava que tinha que provar que o mago não podia ser desafiado por um menino tolo de 26 anos, um rapazeiro. Portanto, supus, diante daquela situação, que estava de fato falando com alguém que era da segurança do Nubank. Aqui vai um cartão Nubank aleatório para mostrar o meu, o roxinho. A voz se identificou. Disse: "Meu nome é Elias. Sou o chefe do setor de segurança do banco e tenho algo importante para me comunicar se o senhor tiver tempo." Eu estava dando uma aula para um aluno, meu sobrinho, mas ouvi o ruído ao fundo da nossa aula por vídeo no Zap. Você está dando aula, mas quando alguém liga, aparece essa ligação com um ruído de fundo, bem baixo. Então pedi a Saul para suspender a aula e remarcar o dia e a hora que teríamos a reposição. Eu farei a reposição. Ele, de toda boa vontade, disse: "Tio, não há problema nenhum. Vamos acabar aqui, faz isso rápido e atenda a ligação que pode ser um novo aluno ou o seu advogado, que está tratando de uma pendência minha com o Bradesco." Bem, assim eu fiz. Desliguei logo do Saul e atendi a chamada do que eu não sabia. E assim vi um zap dentro dos meus contatos.
mas tinha o logotipo do Nubank acima à esquerda, seguido do número dele. Isso é uma prova de que eles têm alta tecnologia e podem forjar tudo o que eles quiserem. Então, como disse acima, essa identificação com o logotipo no banco, no zap dele, me deixou à mercê dele, que na verdade era o segundo golpista, parceiro e cúmplice do chamado Lucas, e esse disse ser Elias. Portanto, não sei se não é verdadeiro, mas são dois golpistas temíveis. E ele foi breve. A conversa foi simples. Ele me disse que alguém estava tentando entrar na minha conta no banco, mas ele tinha bloqueado minha conta para evitar que um dispositivo estranho tivesse acesso aos meus dados. Eu fiz isso. Obedeci prontamente. Estava convencido de que o chefe do setor de segurança do banco estava falando comigo. Antes de desligar, ele me disse que tinha me dado meu saldo, deu a quantia que eu tinha lá, não vou colocar aqui, mas disse está blindado, está em segurança, porque eu blindei sua conta. Mas te peço, não entre nela porque o senhor vai atrapalhar o que eu vou fazer. Eu bloqueei, vou começar o desbloqueio. Daqui a 3 horas ou 4 horas entrarei em contato com o senhor para a gente desbloquear junto. O que é que eu ia fazer? Eu fui um idiota, porque eles tinham um crime perfeito. Ambos estavam combinados. E o Lucas era a primeira parte do plano. Fingindo entrar no banco ou em qualquer outra instituição, entrou também no Itaú, e não tinha senhas, não tinha dados, que ele, o Elias, ia conseguir agora na segunda parte do plano. Muito bem feito, né? Pois bem, durante essas 3 a 4 horas, a coisa certa que eu ia fazer era, olha, ele me deu 3 horas, no mínimo, e 4 no máximo. Eu tinha que telefonar para o Nubank, usando meu aplicativo no banco, entrar onde tem contato, e então perguntar ao setor de segurança, dizendo que o que estava acontecendo, e fazendo pergunta, isso é um fato ou estou sendo enganado? Se eu fizesse isso, teria desfeito todo o planejamento maléfico dessa dupla. Mas o golpista tinha certeza da minha ingenuidade, do meu desconhecimento, que eu sou idoso. Então, não fiz nada disso. Para mim, ele era um funcionário do setor de segurança. Pois eu, na minha arrogância, nem realmente fazia ação nenhuma que entrar em contato com o do banco é fácil, comprovando ações que estavam acontecendo para saber se era um golpe ou se não era. Se aquilo era procedente ou improcedente. Pois os idosos como nós, a quem eu dirijo esse alerta, somos os preferidos dos golpistas, pois na nossa geração não havia automação. Isso nos torna frágeis diante de quem tem conhecimento técnico na área. Agora, estou aguardando o tempo pedido pela auditoria do Nubank e do Itaú. Ambos, porque os dois varreram meu saldo nos dois bancos. Mas a auditoria, eu telefonei, quando eu vi que não tinha saldo nenhum dos dois, e a auditoria de ambos foi muito solícita, educada e lamentou que eu tivesse me deixado enganar. Assim fica aqui o alerta, pois estou esperando os 11 dias regulamentares, segundo a legislação do Banco Central, para que essa situação seja resolvida. Estou com medo? Não, porque eu sei que errei. Eu sei que Javé é bondoso, que ele perdoa. Eu sou arrependido, já pedi perdão ao rapaz, ao jovem, e já apertamos as mãos e voltamos à antiga amizade. Portanto, por uma besteira, pela minha vaidade e arrogância, eu estava agora, estou ainda, na expectativa, mas certo de que será resolvido favoravelmente. Porque todo o setor do banco estão interessados em rastrear para onde foi o meu dinheiro. Mas disseram, sinto muito dizer ao senhor, que as chances são mínimas.
mas o Senhor ainda tem esperança. Nos dá 11 dias. Pronto. Aí, fiquem alerta, pois há muitos golpes inteligentes, aos quais a nossa ação está exposta. Aqui fica, portanto, a nosso aviso, dizendo a vocês, cuidado com telefonemas de instituições financeiras. Cuidado, eu não faço nenhuma operação financeira por telefone. Aprendi. Esse é o segundo. O primeiro foi com o Bradesco. Estou agora sendo vítima de uma cobrança do Bradesco que eu não devo. Mas isso está sendo tratado pelo meu advogado, que é um perito. Então, meus amigos, aqui termina a nossa narrativa. É um alerta, é um aviso, está acontecendo e eu estou na expectativa da solução. Pode ser que eu não volte esse dinheiro? Sim. Pode ser que volte totalmente ou parcialmente, pois a auditoria é constituída, é a mais alta instância do banco, a auditoria. Ambas, visitadoras do banco, foram solícitas, respeitáveis e trataram com dignidade e carinho. E lamentaram o que tinha acontecido comigo. Que não aconteça contigo. Esse é o alerta. Portanto, dê seu like, compartilhem, comentem esse vídeo. E, como diz o Brian Suede, ademão que eu vou em frente. Até a próxima, porque cavalo não desce escada.